Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Lucas e sejam bem-vindos à nossa terceira aula dessa playlist sobre progressões aritméticas e progressões geométricas. Na aula de hoje nós vamos estudar uma sequência em particular, a sequência de Fibonacci, certo? Essa sequência ela ficou muito famosa porque ela foi desenvolvida por um matemático italiano chamado Fibonacci, certo? E ele propôs e resolveu um problema relacionado à reprodução de coelhos, certo? Então, vamos ver esse problema que ele resolveu, certo? Problema: quantos coelhos existirão após um ano, sabendo que, aí aqui vem as nossas condições, há um casal de coelhos no primeiro mês, cada casal gera um novo casal de coelhos a partir do seu segundo mês de vida, e a terceira hipótese, os coelhos têm vida eterna. Vamos tentar entender esse cenário aqui a partir de uma tabelinha aqui, certo? O que quer dizer essas hipóteses? Está dizendo assim, no primeiro mês existe um coelho, certo? Esse casal um casal de coelho, perdão. Esse casal de coelhos, ele só consegue se reproduzir a partir do segundo mês de vida. Todo casal de coelho só consegue ter a capacidade de se reproduzir a partir do segundo mês de vida. Então, primeiro mês o casal está crescendo, se desenvolvendo. No segundo mês, ele já pode se reproduzir, certo? Então, no terceiro mês, o casal de coelhos 1, ele se manteve vivo, porque eles são eternos, certo? Vida eterna. E ele deu origem a um segundo casal de coelhos, certo? Então, no primeiro mês a gente tinha um casal, no segundo um casal e no terceiro mês tínhamos 2 casais. Então, no quarto mês, esse casal de coelho, ele gerou um novo casal, certo? Um casal 3, e ele se manteve vivo porque ele é imortal. E aí o casal 2 que ele tinha gerado no mês anterior, ele não pode se reproduzir ainda, então ele continua vivo sozinho. Ele não pode se reproduzir porque ele só pode se reproduzir a partir do segundo mês de vida. Então, a partir de agora ele já pode se reproduzir. Então, ele reproduz da cria a esse casal aqui, certo? O casal 5, e se mantém vivo aqui. E o casal 1, que foi o primeiro de todos, dá cria ao casal 4, se mantém vivo, e o casal 3 continua sendo o casal 3, porque ele estava no primeiro mês de vida, agora ele está no segundo mês de vida, certo? E assim continua a dinâmica, certo? O casal 1, que foi o nosso primeiro casal, ele reproduz, dá origem ao casal 6 e continua vivo. O casal 4 nada faz, porque ele ainda está no seu primeiro mês, então ele vai para o segundo. O casal 3, ele já tem a capacidade de se reproduzir, certo? Então ele reproduz o casal 7 e se mantém vivo. O casal 2 dá origem ao casal 8 e se mantém vivo. E o casal 5 continua sem se reproduzir, porque ele ainda estava no primeiro mês de vida, certo? Então aqui, completando a tabela, no quarto mês nós tínhamos 3 casais, no quinto mês tínhamos 1, 2, 3, 4, 5 casais, no sexto mês nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casais, e assim a gente vai seguindo, certo? E aí, por incrível que pareça, essa sequência aqui de reprodução dos coelhos, essa sequência do total de casais, 1, 2, 3, 5, 8, ela segue um padrão, certo? E é isso que nós vamos perceber agora, que foi a sacada que o Leonardo Fibonacci teve quando resolveu esse problema, certo? Então vamos lá, escrevendo a sequência,
Primeiro elemento, A1, 1, segundo elemento, 1, terceiro, 2, quarto elemento, 3 e assim vai, certo? Então vamos lá, ó. A1, o A1 é 1, tá aqui, ó, o A1. O A2 é 1, certo? E o que foi que o Fibonacci percebeu? Ele percebeu que o terceiro termo, ou seja, esse 2 aqui, era igual à soma dos dois termos anteriores. Ele percebeu isso, ó. E de fato, ó, se eu pegar, ó, o A2 e somar com o A1, dá o terceiro elemento. Ó. O terceiro elemento, 2, é igual ao A2, que é 1, mais o A1, que é 1. Ó. 1 mais 1 dá 2. De fato. Aí ele foi percebendo esse padrão. Ó. O quarto elemento, será que realmente o quarto elemento é a soma dos dois anteriores? Ó? Então, ó, A3 mais A2. Quem é o A? Ó, tá aqui, ó. O A4 é esse aqui, o número 3. Se eu somar o 2 com o 1, 2 com 1 dá 3. Então, de fato, o quarto termo é 2 mais 1, que é 3. Então, essa lógica começou a fazer sentido. Se eu pegar aqui, ó, o A5, será que ele é o A4 mais o A3? Ou seja, os dois termos anteriores, ó, tá aqui, ó, 5. Se eu somar 3 mais 2, dá o 5. Então, ó, ele percebeu que esse padrão se repetia nesse problema aqui dos coelhos. Então, ó, para eu descobrir o próximo termo da sequência, ou seja, quantos coelhos vai ter em um determinado mês, basta eu somar a quantidade de coelhos que tem no mês anterior com a quantidade de coelhos que tinha no mês anterior ao anterior. Como assim, ó? Se no mês 5 eu somo a quantidade de coelhos do mês 4 mais o mês 3. Então, no mês N, eu vou somar a quantidade de coelhos no mês N-1, que é o mês anterior, mais a quantidade no mês anterior ao anterior, N-2. Então, ó, essa aqui é o termo geral. Para quem não viu, termo geral a gente estudou na aula anterior a essa, está aí na playlist. Então, essa aqui é a fórmula do termo geral da sequência de Fibonacci. Certo? Então, a sequência de Fibonacci é essa sequência em que um termo é igual à soma dos seus dois termos imediatamente anteriores, certo? Então, ó, era isso que eu queria trazer para vocês, a sequência de Fibonacci, um exemplo muito bacana de sequência numérica, certo? Muito obrigado por ter assistido a essa aula. Bons estudos e até a nossa próxima aula.